Você já se sentiu como se, por mais que tente, nunca está espiritualmente à altura? Como se sempre estivesse devendo algo a Deus? Como se a sua fé, por mais sincera que seja, ainda não fosse suficiente? Esse é o primeiro sinal de uma autossabotagem que se esconde atrás de um disfarce nobre, a busca pela perfeição espiritual. O problema não está no desejo de crescer, mas na crença silenciosa de que Deus só se agrada de quem está com tudo resolvido. A mente começa a exigir desempenho, pureza total, pensamentos sem falhas, sentimentos controlados, reações impecáveis. E quando você não consegue, porque nenhum ser humano consegue, o peso da cobrança começa a engolir a alegria da comunhão com Deus. A oração vira obrigação, o devocional vira prova. A presença dele parece distante, porque você acredita que precisa se consertar antes de se aproximar. Mas a graça de Deus não funciona como um prêmio por bom comportamento. Ela é um abraço oferecido mesmo quando estamos sujos, cansados e com o coração cheio de dúvidas. Quando a perfeição vira meta espiritual, a graça deixa de ser descanso e vira cobrança. E quanto mais você tenta acertar, mais parece que erra. É como correr em uma esteira. Você se esforça ao máximo, mas não sai do lugar. Esse padrão cria um tipo de espiritualidade ansiosa, tensa, cheia de culpa. Você não ora porque ama. Você ora porque tem medo de se afastar. Você não lê a Bíblia porque deseja ouvir a voz de Deus. Você lê porque tem medo de estar frio na fé. Conexão com Deus se transforma em um sistema de manutenção espiritual e não em uma relação viva e sincera. Se você está aí tentando ser perfeito, tentando nunca errar, tentando manter uma fé sem rachaduras para sentir que é digno de estar perto de Deus, talvez esteja se sabotando, porque quem tenta se salvar pelo próprio desempenho se afasta da essência da fé, a confiança de que Deus nos ama primeiro, mesmo quando ainda estamos quebrados. A graça não exige perfeição, ela pede entrega, e é nessa entrega imperfeita que a cura começa. Não porque você fez tudo certo, mas porque decidiu parar de fugir. Existe uma linha tênue entre humildade e autodepreciação, e quando essa linha se apaga, muitos confundem se sabotar com ser espiritual. Você já percebeu como, às vezes, ao tentar ser humilde diante de Deus, acaba se colocando em um lugar de inferioridade tão profunda que já não consegue mais orar com liberdade? Como se estivesse sempre pedindo desculpas por existir, por sentir, por pensar. Esse é um dos sinais mais sorrateiros de autossabotagem espiritual, a autoacusação travestida de humildade. A pessoa acredita que, ao se diminuir, está honrando a Deus, mas na verdade, ela está anulando quem Deus a chamou para ser. Não é humildade dizer, eu não valho nada. Isso é rejeitar a identidade que o próprio Deus te deu. Humildade verdadeira não é se diminuir, é reconhecer a sua posição. Pequeno diante da grandiosidade de Deus, mas amado por Ele de forma incondicional. É aceitar que, mesmo sendo falho, você foi escolhido. Que mesmo sendo limitado, há um propósito em você. A autossabotagem se instala quando você acredita que precisa se manter sempre por baixo para ser aceito espiritualmente. Essa postura cria uma espécie de castigo emocional. Você se impede de viver experiências profundas com Deus porque acredita que não é digno o suficiente. Quando algo bom acontece, você acha que não merece. Quando Deus fala, você duvida que seja com você. E quando alguém reconhece algo em você se encolhe por dentro, achando que é exagero. Essa falsa humildade gera distância, porque quem acredita que não é digno, para de se aproximar, para de pedir, para de sonhar, para de esperar que Deus possa usá-lo de verdade. E o que era para ser uma fé viva se torna uma sobrevivência espiritual. Você se mantém pequeno, com medo de se levantar e parecer orgulhoso, mas o orgulho não está em se levantar. Está em rejeitar o que Deus vê em você por achar que você sabe mais do que Ele. Aceitar o que Deus diz sobre você é um ato de fé. Rejeitar isso, ainda que disfarçado de humildade, é autossabotagem. Há momentos em que o silêncio de Deus parece pesado. Você ora, busca, espera, mas não sente nada.
nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. E então surge a dúvida: será que Deus se afastou? Será que Ele está me punindo? Ou pior, será que fui eu quem se afastou demais para ser ouvido? Esse tipo de questionamento é comum, mas muitas vezes esconde algo mais profundo. Uma punição espiritual que você mesmo decidiu viver. Sem perceber, você começa a evitar a presença de Deus, não porque Ele tenha te rejeitado, mas porque você se sente indigno demais para estar diante dele. Você falhou, pecou, se afastou, se perdeu e agora acredita que precisa pagar por isso, ficando longe, em silêncio, desconectado. Essa é uma das formas mais profundas de autossabotagem espiritual. Você se condena a um distanciamento emocional e espiritual porque acredita que precisa merecer a reconexão. Como se precisasse sofrer um pouco antes de poder voltar. Como se o seu erro tivesse quebrado algo irreparável entre você e Deus. Só que o silêncio dele nunca foi um castigo. O que te afasta não é Deus, é a sua culpa. O sentimento de não merecer, de estar espiritualmente sujo, de ter decepcionado quem te ama. Tudo isso vai construindo um muro que você mesmo reforça todos os dias com pensamentos como: eu sei que ele não quer me ouvir agora. Ou, eu preciso me consertar primeiro. Mas, essa lógica não é bíblica. O arrependimento não exige distanciamento. Ele exige retorno. E quanto mais rápido você volta, mais rápido encontra o descanso. A presença de Deus não está reservada para quem está limpo, mas para quem está disposto. E às vezes, tudo o que Ele espera é que você pare de se punir e volte, mesmo com o coração em pedaços. Se você tem se mantido em silêncio, longe da palavra, da oração ou da comunhão, pergunte a si mesmo: isso veio de Deus ou foi uma sentença que eu mesmo escrevi para mim? Autossabotagem espiritual muitas vezes é isso. Se exilar da presença de Deus acreditando que esse afastamento é justo, quando na verdade é só mais uma forma de fugir da graça que você acha que não merece. Muitos acreditam que obedecer a Deus significa calar todos os seus sentimentos, pensamentos e desejos. Essa confusão entre submissão e silêncio interior é uma armadilha que bloqueia o crescimento espiritual. A voz que Deus nos deu não foi para ser apagada, mas para ser alinhada com a vontade dele. Quando você anula sua própria voz, deixa de discernir o que realmente sente e pensa. Passa a viver uma fé mecânica, onde as decisões são feitas sem reflexão, sem autenticidade. A obediência cega transforma-se em um cárcere emocional, porque o que era para ser uma jornada de amor e liberdade vira uma rotina vazia e sem sentido. Deus quer que você seja inteiro, não dividido. Quer que você dialogue com Ele, que questione, que expresse medo, dúvidas, alegria e até revolta. Silenciar sua voz é ignorar a comunicação verdadeira que Deus deseja ter com você. É colocar uma máscara para agradar a todos, menos a si mesmo e a Deus. Essa anulação é uma forma sutil de autossabotagem espiritual, porque ao ignorar sua voz interior, você perde o caminho que Deus traçou para você. Fica preso em expectativas alheias, em crenças limitantes e em medos que não são seus. Ser obediente é estar em sintonia, não em silêncio. É permitir que a voz que Deus colocou dentro de você se manifeste, mesmo que isso desafie o que os outros esperam. É ser fiel à sua verdade espiritual, que é a ponte para a transformação real. A fé foi feita para ser liberdade, não prisão. Quando você percebe que a espiritualidade que abraça não traz paz, mas medo, não gera leveza, mas culpa, não promove crescimento, mas bloqueios, está diante do maior sinal de autossabotagem espiritual. Esse cárcere não aparece de uma vez. Ele se constrói aos poucos, com regras internas severas, com julgamentos próprios implacáveis e com a sensação constante de não ser suficiente. A fé, que deveria abrir portas, fecha janelas e apaga luzes. Ela se torna uma armadilha onde você fica preso, incapaz de avançar, de se perdoar, de amar e se aceitar. É nesse ponto que a verdadeira transformação precisa começar. Perceber que a espiritualidade que te aprisiona
não é a fé que Deus quer para você. Que a liberdade prometida por Cristo não é um ideal distante, mas um convite real e urgente. Que o amor incondicional não castiga, não limita, não aprisiona. Liberte-se das correntes invisíveis que você mesmo criou. Permita que a fé volte a ser um espaço de encontro, não de luta, um refúgio, não um cárcere. A caminhada espiritual é feita para abrir caminhos, não para fechar possibilidades. Reconhecer que a sua fé virou uma prisão é o primeiro passo para resgatar a leveza do espírito. É o chamado para se levantar, sair da escuridão e caminhar para a liberdade que Deus oferece todos os dias. A autossabotagem espiritual muitas vezes se esconde nas sombras do que pensamos ser fé verdadeira. Você pode até estar tentando seguir o caminho certo, mas sem perceber, está construindo muros ao seu redor. Muros que impedem que a graça, o amor e a liberdade que Deus oferece entrem na sua vida. Reconhecer esses sinais não é uma condenação, mas um chamado para despertar. A fé que liberta começa quando você se permite ser imperfeito, quando aceita que a graça não exige perfeição, mas entrega, sincera. Ela floresce quando você para de se diminuir em nome da humildade e se reconhece como filho amado, digno e chamado para a transformação. Surge quando você entende que o silêncio de Deus não é abandono, mas convite para voltar, para reencontrar o caminho. Obediência não é anular sua voz, mas alinhá-la com a verdade que Deus sussurra ao seu coração. E quando a espiritualidade vira prisão, é hora de quebrar as correntes, de abrir as portas e redescobrir a liberdade da fé viva e pulsante. Este é um convite para você. Pare de se sabotar e comece a viver a espiritualidade que Deus quer para você, cheia de graça, verdade e liberdade. O caminho pode ser imperfeito, mas a transformação é real e possível. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a luz que alguém precisa para também se libertar. Obrigado por estar aqui e que a sua caminhada espiritual seja cada dia mais livre.